Graça e paz, amados. Está difícil, todo domingo, acho que sou eu que estou com um problema aqui. Graça e paz, amados. O povo estava emocionado. Queridos, é uma alegria que possamos estar reunidos nesta noite, na presença do Senhor, para compartilhar aquilo que Ele tem para as nossas vidas. E nada melhor do que falarmos um pouquinho sobre família, mês da família, mãe, dia das mães, e o poder de Deus, que é o período que nós estamos estudando sobre milagres na Bíblia. A gente vai tentar fazer um apanhado sobre essas três situações numa vida só. Então nós vamos ler alguns textos bíblicos que relatam essa situação para que você possa entender todo esse contexto na vida de Sara e Abraão, tá bom? A gente vai ler alguns textos espaçados e eu vou citando para você. Você não precisa se preocupar com a Bíblia, vai estar projetado, aí fica mais fácil para a gente conversar. Só estou esperando o negócio aqui funcionar, porque você aperta o botão aqui, não está começando, olha lá. Então é isso aí. Queria que você prestasse atenção na leitura do texto que nós vamos fazer. O primeiro deles nós vamos ler de Gênesis 12 a Gênesis 21, tá bom? Citando alguns versículos nesse meio. Então o primeiro texto é Gênesis 12, de 1 a 3. Deixe sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, o abençoarei e o tornarei famoso, e você será uma bênção para outros. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Aí a gente continua o texto e vai para Gênesis 16, de 1 a 5, que diz o seguinte: Sarai, mulher de Abraão, não havia conseguido lhe dar filhos. Tinha, porém, uma serva egípcia chamada Agar. Sarai disse a Abraão: o Senhor me impediu de ter filhos. Vá e deite-se com minha serva. Talvez por meio dela eu consiga ter uma família. Abraão aceitou a proposta de Sarai. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar, a serva egípcia, e a entregou a Abraão como mulher. Isso aconteceu 10 anos depois que Abraão havia se estabelecido na terra de Canaã. 10 anos depois da promessa do Senhor de fazer da vida dele uma grande descendência. Aí nós vamos para Gênesis 17, versículos 15 e 16. Abraão teve relação com Agar e ela engravidou. Quando Agar soube que estava grávida, começou a tratar Sarai, sua senhora, com desprezo. Então Sarai disse a Abraão: você é o culpado da vergonha que estou passando. Entreguei minha serva a você, mas agora que engravidou, ela me trata com desprezo. O Senhor mostrará quem está errado, você ou eu. Seguindo adiante, a gente vai para Gênesis 17, versículos 15 e 16, que diz o seguinte: disse o Senhor a Abraão: quanto a sua mulher não se chamará mais Sarai. De agora em diante ela se chamará Sara. Eu a abençoarei e por meio dela darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará mãe de muitas nações. Agora Gênesis 18, de 1 a 14. O Senhor apareceu novamente a Abraão junto ao bosque de carvalhos que pertencia a Mamre. Abraão estava sentado à entrada da sua tenda na hora mais quente do dia. Olhando para fora, viu 3 homens em pé, próximo à tenda. Quando os viu, correu até onde estavam e lhes deu boas-vindas, curvando-se até o chão. Abraão disse: meu senhor, se assim desejar, pare por aqui um pouco. Descanse à sombra desta árvore, enquanto mando trazer água para lavarem os pés. E uma vez que honraram seu servo com essa visita, prepararei uma refeição para restaurar suas forças, antes de seguirem viagem. Está bem, responderam eles, faça como você disse. Enquanto comiam,
Abraão permaneceu à disposição deles à sombra das árvores. Onde está Sara, sua mulher? Perguntou os visitantes. Está dentro da tenda, respondeu Abraão. Então um deles disse: voltarei a visitar vocês por esta época no ano que vem. A sua mulher Sara terá um filho. Sara estava ouvindo a conversa de dentro da tenda. Abraão e Sara já eram velhos, e Sara havia muito tempo da idade de ter filhos. Por isso Sara riu e disse: como poderia uma mulher da minha idade ter esse prazer? Ainda mais quando meu senhor, meu marido, também é idoso. Então o Senhor disse a Abraão: por que Sara riu? Por que disse: pode uma mulher da minha idade ter um filho? Existe alguma coisa difícil demais para o Senhor? Perguntou um deles. Voltarei para esta casa no ano que vem, e Sara terá um filho. E por último, Gênesis 21, de 1 a 7. O Senhor foi bondoso com Sara, como lhes dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e teve um filho, e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em suas promessas. Abraão deu o nome de Isaque ao filho que Sara lhe dera. Quando o seu filho Isaque tinha 8 dias de vida, Abraão o circuncidou, conforme Deus havia ordenado. Estava com ele 100 anos de idade. Estava Abraão 100 anos de idade quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E Sara disse: Deus me encheu de riso, e todos os que souberem disso rirão comigo. E acrescentou: quem diria a Abraão que Sara amamentaria filhos? Contudo, eu lhe dei um filho em sua velhice. Quero orar com você. Pai, nós te agradecemos porque é na tua casa onde nós estamos, é na tua casa onde o Senhor nos trouxe nesta noite, é na tua casa onde a tua palavra tem sido ministrada às nossas vidas. Obrigado porque nós conversamos contigo, obrigado porque nós louvamos ao Senhor, e obrigado porque agora o Senhor vai dar entendimento a cada um de nós, para que possamos aprender da tua palavra. Cuida de nós nesse momento, dá-nos todo o entendimento no ministério da tua palavra, em nome de Jesus, amém. Os textos que nós lemos retratam, tira um pouquinho do som, está muito eco, está muito aberto esse som, eu já estou ficando doido, já falo alto. O texto que nós lemos retrata uma situação na vida de Sara e Abraão. Primeiro, a promessa de que de Abraão e Sara nasceria uma nova nação, que é Israel. De Abraão e Sara nasceria o Salvador. Na sua história, na sua descendência, culmina com o nascimento de Jesus Cristo. Abraão e Sara, através de um filho, criariam uma nação que dominaria toda a terra. Os textos que nós lemos trazem para nós algumas situações na vida dos dois. Trazem, em primeiro momento, a incerteza de que Sara era estéril. Ela sabia disso. E como ela poderia gerar um filho? Primeira grande situação na vida de uma mulher, de uma mãe: posso ou não ter filhos? Sara passava por esse problema. E o Senhor prometeu isso a eles. Mas o tempo passara, o tempo estava se caminhando, o tempo estava se passando. E aí o que acontece? Sara resolve dar solução a esse problema. O que ela faz? Ela toma a sua serva, apresenta ao seu marido para que ele se deitasse com ela, e ela engravida, com a intenção de que a promessa fosse cumprida. A intenção no coração de Sara era que com o nascimento daquela criança ela pudesse ter uma família, com o qual ela criaria. Era que com o nascimento daquela criança, ela desse solução à promessa de Deus. Ou seja, o que Sara estava fazendo? Algo que é muito comum na minha e na sua vida. Nós tomamos as rédeas da providência de Deus nas nossas vidas. Nós passamos a querer resolver
a situação segundo o nosso entendimento. Nós deixamos de plenamente confiar em quem? Em Deus. E incrível que essa criança nasce, e aquela serva, tão obediente até aquele momento, se enche de autoridade, se enche de poder, e passa a humilhar a sua senhora. Quando Sara toma consciência do erro que ela havia feito, do fato dela ter se desviado do propósito e da vontade de Deus. E o tempo passa, e em dado momento, Abraão está à porta da sua tenda, sentado no pleno dia, provavelmente perto do meio-dia ou 1h da tarde, um calor tremendo no deserto. Os viajantes naquela época dificilmente viajavam nesse horário, nesse momento, nesse período. Sabe por quê? Porque era muito desgastante. Mas Abraão, sentado, provavelmente após ter almoçado, fazia o seu descanso e viu aqueles 3 homens, e se aproxima deles, e os chama para estar com ele, e os convida para entrar, para serem cuidados, para terem água, para se alimentarem. Até aquele momento, Abraão não tinha ideia de quem eram aquelas 3 pessoas. E o texto nos dá o entendimento de que eram Jesus, o Senhor, e 2 de seus anjos. E esses homens aceitam adentrar a casa de Abraão. Entram, Abraão prontamente o serve. Corre pedir a Sara que providencie pão, corre a chamar seus funcionários para que peguem um bezerro, para que façam um cozido, e serve aqueles homens prontamente. Ele mesmo está à frente. Um homem com 96 anos a essa altura, toma as rédeas de tudo para servir aqueles homens. Enquanto Abraão está perante aqueles 3 seres, aquelas 3 pessoas, Abraão começa a perceber que algo tem diferente na vida deles, que algo está acontecendo ali, que não são apenas 3 homens, mas trata-se de alguém especial. Enquanto eles estão comendo na presença de Abraão, um deles olha para ele e diz assim: onde está Sara? Ah, ela está lá dentro. Aí ele diz a Abraão: o ano que vem, nessa mesma época, eu voltarei aqui, e a sua mulher Sara dará à luz a uma criança. Cumprimento da promessa de Deus para a vida de Abraão. Cumprimento da promessa de Deus para a vida de Sara, mulher estéril, que não tinha condições humanamente de ter filhos. Um autor relata que Abraão sorriu naquele momento, um sorriso de alegria, de satisfação, de regozijo, por entender que era a promessa de Deus que estava se cumprindo na sua vida. Sara, incrédula, naquele momento, ela sorri e diz: como eu e o meu marido, já idosos, como eu disse, Abraão com mais ou menos 96 anos, Sara com aproximadamente 76 anos de idade, como nós podemos gerar filhos? E aquele ser, o Senhor que estava ali presente, questiona: por que Sara sorriu? Acaso para Deus há algo impossível? Acaso para Deus há algo que não possa ser resolvido? Acaso para Deus há algo que Ele não tem autoridade sobre a face da terra, na vida daqueles que o seguem, naqueles que confiam nele? E novamente ele afirma a palavra: o ano que vem, a mesma época, eu voltarei e Sara dará à luz a um filho. E isso acontece. Sara engravida, a criança nasce, e a promessa do Senhor se cumpre na vida deles. É incrível como a promessa de Deus que vinha a um homem de que ele seria pai, vinha a uma mulher de que ela seria mãe, a promessa de que daquela descendência uma geração toda seria formada. O povo de Israel nasce a partir dessa criança. Aliado ao povo de Israel, nasceu ou surgiu tudo aquilo que nós entendemos como a palavra de Deus. É do povo de Israel, são de homens que cresceram ali, que os manuscritos escritos da palavra de Deus surgem na humanidade. Desse contexto nasce o Salvador.
Uma coisa que a gente precisa entender e ficar claro nas nossas vidas nesse momento, é que quando eu e você estamos vivendo em sintonia com a vontade de Deus, quando eu e você estamos debaixo das promessas de Deus, confiantes no cuidado dEle, quando nós nos dispomos a buscar a sua capacitação para as nossas vidas, nossas ações, nossas atitudes, nossos pensamentos, nos levam cada vez mais próximos do cuidado, da proteção e das bênçãos de Deus. Quando nós estamos confiantes no poder de Deus, e o nosso coração se enche da certeza de que vale a pena confiar nele, depender dele, nós estamos cada vez mais no centro da vontade de Deus. E no centro da vontade de Deus, nós aprendemos até mesmo quando cometemos os nossos erros. É isso que acontece com Sara e Abraão. Mesmo tomando as rédeas da vida deles, num determinado momento, querendo contornar uma situação que pertencia a Deus, de trazer aquela mulher, de tirar dela a esterilidade, dando-lhe uma família, pecaram perante o Senhor. Mas porque confiavam no Senhor, entenderam do seu erro, se redimiram com o Senhor, se aproximaram dEle. Quando nós estamos no centro da vontade de Deus, queridos, nós passamos a verdadeiramente confiar no Senhor. Nós passamos a entender e a descansar na certeza de que o Senhor cumpre nas nossas vidas o seu propósito. Foi isso que aconteceu, lembra? Abraão estava na porta da sua tenda, três pessoas se aproximam, uma delas é o Senhor, e o Senhor vem ali, depois de tudo aquilo que havia acontecido, lhe confirma o cumprimento da promessa. E é interessante, queridos, que desse cumprimento, dessa afirmação da palavra de Deus na vida de Sara e de Abraão, mais 4 anos se passaram. Para quê? Para que o cumprimento da promessa não fosse simplesmente um ato bonito, maravilhoso da relação de homem e mulher na geração de uma criança, mas fosse a certeza da providência de Deus na vida deles, do milagre de Deus na vida deles. Aquela criança é o exemplo vivo da promessa de Deus para as nossas vidas. Aquela criança é o exemplo vivo de que vale a pena esperar no Senhor. Aquela criança é o exemplo vivo de que vale a pena permanecer no centro da vontade do Senhor. E a criança vem e nasce, e se cumpre a promessa do Senhor na vida deles. É interessante ver o fato de que, porque Abraão foi fiel ao Senhor, porque Abraão se submeteu ao Senhor, ele se torna um canal de bênçãos também sobre a vida de quem? Da sua própria esposa. Diante de tantas lutas, de tantas incertezas, de tanta angústia que afligia o seu coração, na espera da provisão de Deus, diante do fato dela ter descumprido a vontade de Deus, tentando trazer prazer ao seu coração de ser mãe, de ter uma família com quem ela pudesse compartilhar, criar, ela pecou. E pecando, ela se afastou da presença do Senhor e da vontade do Senhor. E o Abraão, naquele cuidado da família, no ministrar da palavra, naquele contexto, traz a sua mulher e ele mesmo volta para a presença do Senhor e a comunhão é restaurada. Assim como Abraão, gente, fez na vida de Sara, foi graças a essa relação que uma descendência toda surge debaixo do poder de Deus, porque na origem é um homem e uma mulher temente a Deus. Querido, já parou para pensar que, assim como Sara e Abraão, nós como família, passamos por muitas situações parecidas com eles, que nós como famílias, temos enfrentado situações gravíssimas, assim como eles,
incertezas, inseguranças, momentos em que o nosso coração está angustiado e parece que o Senhor não se lembra mais de nós. E parece que a provisão de Deus não vai ser derramada sobre as nossas vidas. E parece que o cuidado de Deus não vai estar presente no momento e na hora que nós precisamos. Queridos, o Senhor cumpre as promessas das nossas vidas. Ele tem poder para realizar aquilo que se compromete a fazer em cada um de nós. Nós encontramos a certeza dessa resposta, dessa convicção de que nós podemos confiar e esperar no Senhor, quando o Senhor faz a seguinte pergunta a Abraão: acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Não, nada é difícil para o Senhor, nada é impossível para o Senhor. Lembre-se, Ele é autor de tudo que existe, das nossas vidas, de cada um de nós, da humanidade, da terra que você pisa, do ar que você respira. Ele é o autor da sua vida, Ele é o autor da sua existência, Ele é o autor da sua família, Ele é o autor de você homem, de você mulher, Ele é o Criador dos seus filhos, dos seus amigos. É Ele quem tem te dado tudo isso. Foi Ele quem te escolheu para estar aqui nesta noite. Não foi você que falou eu vou. Foi o Senhor que te trouxe. Por mais incrível que isso possa parecer para você. Conversando esse fim de semana com alguns dos irmãozinhos, alguns deles falavam assim: ô Luizinho, eu sei que vai pregar amanhã, né? Ó, eu não vou estar lá porque eu vou para não sei aonde, eu vou visitar com minha família, aí depois faz assim, o povo come mais tarde, não vai dar tempo de chegar. Aí o outro falou: não, mas ó, me desculpa, eu vou de manhã, mas de noite eu vou. Tem um irmãozinho, gente, que ele me ligou, ele conversou comigo há 2 semanas atrás sobre a preocupação de fechar a igreja. Luizinho, no dia das mães eu não vou estar à noite. Vou falar quem é, calma. No dia das mães eu não vou estar à noite, então você ajuda o pessoal ali a cuidar, a coordenar, para que a igreja seja fechada? Aí ontem ele me ligou: Luizinho, amanhã eu estou de manhã, mas eu ajudo, mas à noite eu vou para a casa da minha mãe, que depois eu vou para a casa da minha sogra, porque eu vou tomar café aqui, então eu vou aproveitar um pouquinho, como eu trabalho de fim de semana, domingo eu estou de folga, eu vou aproveitar para ver todo mundo. Eu falei para ele a mesma coisa que eu falei há 2 semanas atrás: meu querido, fique em paz. O Senhor tem propósito na sua vida. Se Ele está te permitindo estar junto da sua família somente nesse domingo, porque a sua correria é tão grande que você não tem outro dia, aproveite, louve ao Senhor por isso. Nós estaremos lá em culto, abençoados pelo Senhor, cuidados pelo Senhor. Essa pessoa é o Vinícius, já sabia, né? O Vinícius é um homem fora de série, aquele tamanho daquele homem, desse tamanho, mas é um amor em pessoa. Teve um outro, agora eu lembrei, teve um outro que falou assim para mim ontem: Luizinho, amanhã eu vou almoçar não sei aonde, vou fazer não sei o quê, eu vou fazer de tudo para chegar, mas eu acho que eu não chego. Eu vou fazer de tudo para chegar, mas eu não chego. 6 horas da tarde ele entrou: ó, cheguei. Certo? 6 horas ele chegou aqui, cheguei, deu tempo. É assim, queridos, nós precisamos entender nas nossas vidas o propósito de Deus para cada um de nós. Nós precisamos confiar de que Ele está à frente de tudo. Lembre-se de um detalhe muito grande: assim como o texto bíblico diz que, espera aí, esse é importante, cadê? Espera aí que eu vou pegar aqui. A palavra de Deus, num determinado momento, nos exorta a sermos cuidadosos da seguinte situação. Só porque eu falei. Aqui. Em Provérbios 14:1, nós encontramos a seguinte afirmação: a mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos
a insensata derruba a sua. Interessante esse versículo quando a gente olha para a mulher. Se você olhar para a vida de Sara, ela cumpre esses dois papéis na história. Num determinado momento ela foi insensata o suficiente para tentar solucionar aquele problema que afligia a sua saúde, buscando a sua serva para que tivesse um filho através do seu marido. Ela sofreu as consequências por esse pecado. Mas mais à frente, nós vemos que o Senhor olha para Sara e diz para ela: você será abençoada, você será mãe de uma nação, você dará à luz a um filho, da qual gerará uma nova oportunidade de vida para toda a humanidade. Uma mulher, num texto bíblico, se depara com as duas situações, no momento insensata, a ponto de trazer problemas sérios para dentro da sua casa. Na outra, uma mulher fiel ao Senhor, consciente das suas responsabilidades, que traz bênção para dentro da sua casa. A mesma coisa acontece com o homem. O homem sábio, o homem inteligente, é aquele que ministra a sua família, que cuida da sua família, que está sempre diante do Senhor, cuidando dela, orando, colocando diante do Senhor o que precisa ser feito, buscando capacitação. O homem que teme ao Senhor, que lidera a sua família, conforme a vontade de Deus, ele traz bênçãos a todos aqueles que estão ao seu redor. Ele abençoa a sua esposa, ele abençoa seus filhos, ele abençoa a sua família, ele abençoa seus amigos, e nós sabemos que biblicamente, uma família forte, permite que a nossa igreja seja forte. Famílias fracas, famílias fracas ajudam a que a nossa igreja seja uma igreja problemática, fraca na presença do Senhor, porque nós vivemos aquilo que temos experimentado dia a dia, nós transmitimos às outras pessoas aquilo que temos experimentado diante do Senhor. O meu relacionamento com o Senhor é frutífero, eu abençoo aqueles que estão ao meu redor. O meu relacionamento com o Senhor é impróprio, é inseguro, não é bom, eu contamino quem está ao meu redor. E é interessante, querido, é interessante que o Senhor dá o cumprimento da promessa, o Senhor derrama sobre a família, porque aquele casal, aquele homem e aquela mulher, depois de todas as lutas que passaram, diante de todas as provações, foram fiéis ao Senhor e puderam desfrutar da promessa de Deus. Sara carregou o fardo da esterilidade por muito tempo. Aliás, é um fato extremamente pesado, é um fardo extremamente pesado, e eu creio que para qualquer mulher, a esterilidade mexe com o bem-estar, com a capacidade emocional de qualquer pessoa. Para ela também foi muito difícil. E esse problema de saúde foi numa época onde isso era crucial. Sara era estéril no momento onde as mulheres basicamente serviam para cuidar do lar e procriar. Imagina a luta que se abatia sobre a vida dela. Imagina a insegurança que tinha. Mas o cumprimento da promessa do Senhor na vida dela tira de sobre a vida dela toda a vergonha, toda a insegurança. Tudo aquilo havia cessado, tudo aquilo havia acabado, pois a promessa de Deus se cumpriu. O poder de Deus foi derramado, o milagre do Senhor foi operado. Uma coisa muito importante que nós precisamos destacar também aqui para nós, é que o nascimento de Isaac significa que aquele casal foi recompensado pela paciência, foi recompensado por aprender a esperar no Senhor, foi recompensado porque esteve em todo esse período, errando, sendo restaurado, pecando, sendo restaurado,
esteve 25 anos aguardando o cumprimento da promessa de Deus. Sara tem por volta de 80 anos quando essa criança nasce, e Abraão tem 100 anos quando essa criança nasce. E em Hebreus 6:12 nós encontramos a seguinte afirmação: pela fé e pela longanimidade herdamos as promessas do Senhor. Por acreditar no Senhor, por confiar no Senhor, por buscarmos nele em todo instante, por depositarmos a nossa vida nas mãos do Senhor, nós somos recompensados. Se é que nós precisamos de recompensa depois de termos sido salvos pelo Senhor, nós somos recompensados pelas promessas de Deus nas nossas vidas. Confiar nas promessas de Deus, querido, não apenas te propicia uma bênção no final, mas também te concede uma bênção enquanto você espera, porque o Senhor trabalha na sua vida. Nós, os filhos de Deus, crescemos em devoção enquanto esperamos pelo cumprimento daquilo que Deus tem estabelecido para a minha vida, para a sua vida. Aprenda a esperar, aprenda a confiar. Tiago 1, de 1 a 8 diz o seguinte: quando Deus deseja desenvolver a nossa paciência, Ele nos dá promessa, Ele nos manda provações e nos diz para confiar nele. Quando Deus deseja desenvolver nossa paciência, Ele nos dá promessas, nos manda provações e nos diz para confiar nele. Nascimento de Isaac é a revelação do poder de Deus sobre a vida daquela família. Foi esse um dos motivos de tanta espera na vida deles. Foi esse o motivo de tanto sofrimento, de tanta luta, de tanta incerteza, para que eles fossem provados e aprendessem a esperar no Senhor, a confiar no Senhor. Mesmo diante de todas aquelas circunstâncias, o Senhor trabalhou na vida deles, para que eles pudessem desfrutar no tempo e no momento certo das bênçãos de Deus na vida deles. Nós não somos salvos por fazer promessas ao Senhor, nós somos salvos porque nós cremos nas promessas do Senhor. Você não é salvo porque você vai fazer isso, fazer aquilo, vai se dedicar. Você é salvo porque você confia no Senhor e descansa nele. Hebreus 11, de 8 a 10 diz o seguinte: foi Deus quem em sua graça deu uma aliança a Abraão, e Abraão e Sara responderam com fé e obediência. Foi Deus quem, em sua graça, prometeu que eles seriam pai e mãe de uma grande nação. A maneira como você responde às suas promessas, ou a maneira como você responde às promessas de Deus, determina aquilo que Ele fará na sua vida. Já parou para pensar nisso? A forma como você olha para aquilo que o Senhor tem prometido para você, a forma como você olha para aquilo que Deus tem preparado para você, determina aquilo que o Senhor fará na sua vida. Nós precisamos entender que não fomos nós que escolhemos ao Senhor, mas o Senhor nos escolheu para sermos cuidados, tratados, preparados e usados na face da terra para transmitir as vontades e o propósito de Deus para a vida de todo mundo. Não se preocupe, querido, diante das lutas, não se preocupe diante das suas necessidades, não se preocupe diante das suas agonias e angústias. O Senhor sempre está atento às suas necessidades e à sua falta de capacidade para enfrentar cada uma dessas lutas. Ele vai te ajudar a fazer o que for preciso para que o propósito dele se cumpra na sua vida. Ele vai fazer o que for preciso para que o propósito de Deus se cumpra na sua vida. Deve ter sido difícil para aquele casal esperar no Senhor.
Deve ter sido difícil para aquele casal enfrentar as cobranças, as conversinhas, as risadinhas de lado, daqui, de lá, os comentários de algumas pessoas. Deve ter sido difícil para aquele casal viver tanto tempo na esperança da confirmação do propósito de Deus na vida deles. Mas a promessa se cumpriu. Eles se tornaram uma nação grande e poderosa. E é por causa dessa nação que nós estamos hoje aqui. É por causa dessa nação que nós conhecemos todo o poder de Deus. É por causa dessa nação que hoje nós experimentamos o Salvador nas nossas vidas. Por isso, confie no Senhor. Confie no Senhor. Só Ele pode todas as coisas. Só Ele tem domínio sobre o mal que assola sobre a sua vida. Só Ele pode mudar a natureza da sua vida. Só Ele pode trazer sossego, paz e conforto à sua vida em meio às piores lutas. Sempre que se sentir desanimado, sempre que você se sentir derrotado, sempre que a angústia se abater sobre a sua vida, lembre-se de Abraão e Sara. Lembre-se de que a fé deles trouxe recompensa à sua vida. Lembre-se que a nossa fé e as promessas de Deus andam juntas nas nossas vidas. Se você não acredita no Senhor, se você não confia no Senhor, se você não tem fé na sua provisão, você não vai desfrutar das bênçãos e das promessas do Senhor. No relato bíblico, nós vimos que Deus cuida da família. No relato bíblico, nós vimos que Deus tem um propósito para a família. No relato bíblico, nós vimos que o Senhor torna impossível, ou melhor, o Senhor torna possível aquilo que humanamente é impossível para qualquer um de nós. Ao derramar poder sobre a esterilidade de Sara, dando a ela um filho. Você também pode ter certeza de que a alegria que tomou conta da vida de Sara naquele momento é a mesma alegria que vai tomar conta da sua vida, que você pode desfrutar das maravilhosas bênçãos do Senhor. Mãe, pai, acreditem nisso, de que o Senhor tem um propósito grande para você como família, na criação e no cuidado dos seus filhos, no suprimento das suas lutas, das suas dificuldades. Esse é o propósito de Deus à família, de Deus para a família. Casais e filhos que cresçam lado a lado diante do Senhor. Traga o seu coração para diante do Senhor, traga a sua vida para debaixo da oportunidade de conviver cada dia mais na presença do Senhor. E eu queria que você não se esquecesse dessa afirmação. Deus cumpre as suas promessas e nos dá o poder que necessitamos para cumprir a vontade dEle. Uma coisa está relacionada à outra. Deus cumpre as suas promessas sobre a sua vida e Ele te dá poder, o poder que você necessita para confiar nele, para depender dEle, para viver segundo a vontade dEle. Não importa o quanto demore, você pode estar certo de que Deus realizará os seus propósitos, ou Deus realizará os propósitos dEle na sua vida e na vida da sua família. Sara e Abraão é um grande exemplo. Pelo menos 25 anos para que uma promessa do Senhor se cumprisse. E a gente vê a história da humanidade, que isso foi bênção, e uma bênção que é derramada sobre as nossas vidas nos dias de hoje. Querido, eu não sei quem é você, quais são as suas lutas, quais são os seus problemas, eu não sei como anda a sua família, eu não sei, minha irmã, como anda a sua vida de mãe ou de não ser mãe, não sei se Deus tem te dado um propósito, se Ele não te deu, Ele vai suprir as suas angústias de alguma forma, Ele vai te dar prazer de alguma forma. Então, queridos, como família, como mães, nós não podemos nos esquecer de que o poder de Deus está sobre cada um de nós.
hoje, amanhã e sempre. Amém? Te convido a orar comigo mais uma vez. Te convido a colocar a sua vida diante do Senhor nesta noite. Como eu disse, eu não sei como você está, não sei o que tem na sua vida, mas você sabe. Você sabe quais são as suas lutas, você sabe quais são as promessas que o Senhor tem colocado na sua vida, e você tem estado angustiado por isso. Então, fale com o Senhor agora, curve a sua cabeça, coloque sua vida diante dEle, e declare dependência total do seu cuidado na sua vida. Só assim, você terá a certeza de que Ele cuida de você, e de que Ele vai cumprir o propósito que Ele tem estabelecido para você, a partir de hoje, em nome de Jesus. Ore ao Senhor, faça isso. Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos porque a Tua palavra tem sido um canal de bênçãos nas nossas vidas. A Tua palavra tem sido um caminhar rico, verdadeiro e fiel, para que nós aprendamos a confiar cada dia mais no Senhor. Pai, que nós, nesta noite, aprendamos com Abraão e Sara, a confiar no Senhor, a descansar no Senhor, a ter paciência, para que nós possamos ouvir a Tua voz, a ter paciência para que nós possamos entender os Seus planos. Pai, que nós possamos descansar no Senhor, a ponto de não termos preocupações com o dia de amanhã, que nós possamos descansar no Senhor, confiar no Senhor, a ponto de que nós não tenhamos o desejo de resolver os nossos problemas, segundo o nosso entendimento e fora da Tua vontade, que nós possamos confiar no Senhor, que nós possamos depender do Senhor, para que em todo momento, o Senhor seja o centro das nossas vidas, que o Senhor seja o norte a ser seguido, que o Senhor seja a luz que ilumina o nosso caminho, que o Senhor seja o sal que dá sabor e vigor às nossas vidas. Pai, toma a vida dos meus irmãos nas Tuas mãos, como o Senhor tem tomado a minha, da minha família, que nós possamos estar a cada dia crescendo juntos, aprendendo juntos, numa dependência total do Teu poder. Que ninguém nesta noite saia daqui sem a certeza de que o Senhor tem promessas maravilhosas para serem derramadas sobre a vida deles. Que ninguém saia daqui sem a certeza de que a Sua mão poderosa cuida de cada um de nós, hoje e sempre, que nós podemos descansar confiando plenamente no Teu poder, e que demore um dia, demore um mês, demore um ano, demore 25 anos, nós tenhamos sempre a certeza de que o Seu propósito e a Sua promessa se cumprirá nas nossas vidas, porque o Seu propósito e a Sua promessa é o que o Senhor tem de melhor para cada um de nós, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.